Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês um pouquinho sobre o que vem a ser a depressão, né? Quais os sintomas da depressão, quais os sintomas da ansiedade. Eu havia marcado com vocês ontem, às 20 horas, mas eu tive um problema na transmissão. Por isso não concluí, né? E não cumpri com vocês o que eu havia prometido, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre essa doença, né, que é uma das doenças do século, né, que é a depressão e a ansiedade. Qual a diferença também da depressão e da ansiedade, né? Então, assim, eu prometi para vocês que ia falar um pouquinho sobre isso e estou aqui. Estou aqui para falar com vocês o que vem a ser uma depressão, o que não é a depressão, né? E o que é a depressão, como ela surge, né, na vida das pessoas, como que nós permitimos que a depressão entre em nossas vidas. E é sobre isso que eu estou aqui para falar com vocês hoje um pouco, né? Todos me conhecem, sou Arlene Bernardo, sou psicanalista clínica e infantil, né? Atuo na área há mais de 12 anos. E é uma área que eu gosto muito, porque é uma área onde você pode ajudar muitas pessoas, né? Você pode abrir a mente das pessoas de uma certa forma, em alguns problemas, mostrar caminhos, soluções, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre depressão. Depressão, ela não é tristeza, uma simples tristeza, ela não é um desânimo, né? Ela não é um mau humor, ela não é uma fraqueza de caráter, ela não é uma preguiça, né? Ela não é uma falta de vontade, ela não é uma falta do que fazer e muito menos uma falta de fé. Muitas pessoas, quando percebem que alguém está no canto, está triste, está isolado, costuma discriminar essa pessoa. Ah, você está com a simples tristeza. Sai desse quarto, isso não é nada. Que desânimo é esse? Por que você está assim? Outras vezes diz, nossa, você está com um mau humor horrível, um mau humor terrível, né? E muitas vezes as pessoas também vê isso como uma falta de caráter. Outros já vê como uma preguiça, né? Uma falta de vontade de fazer as coisas, de resolver as coisas, de encarar as coisas de frente, né? E outros até pensam, ela tá assim porque não tem o que fazer, porque se tivesse o que fazer, não estava assim, nesse isolamento, nessa tristeza, desse desânimo, né? E outros já dizem, é simplesmente uma falta de fé. Se você temesse mais a Deus, se você colocasse Deus na sua vida, isso não aconteceria com você. Mas, meu irmão, a depressão, minha irmã, a depressão é uma coisa muito séria. Ela é uma doença silenciosa que pode afetar as pessoas de todas as idades, inclusive criança. E requer um tratamento, requer a atenção dos familiares, requer a atenção, né, de quem está mais próximo. Então a depressão, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. A depressão caracteriza por um conjunto de sintomas que provocam um profundo sofrimento psíquico na pessoa, o que, por sua vez, leva a alterações de comportamentos, como esses que eu citei para você agora. A pessoa deprimida sente-se infeliz o tempo todo. A pessoa deprimida, ela não tem felicidade. A pessoa deprimida, ela se isola o tempo todo. Ela acha que ninguém gosta dela. Se você estiver conversando com um amigo próximo daquela pessoa, ela vai achar o tempo todo que você está falando alguma coisa dela e vai imaginar sempre que você está falando algo mal. Ela nunca vai pensar que você está falando algo bem dela. A pessoa deprimida, ela sente infeliz
ela se sente inadequada, incapaz de lidar com as demandas de sua vida. Ela é uma pessoa sem esperança para o futuro. Ela é uma pessoa que só pensa naquele momento que ela está vivendo ali. Ela não acredita que ela pode superar todos os problemas. E a depressão, ela manifesta-se sempre diante de situações de perda, crises e mudanças de nossas vidas. Isso vem sempre com abatimentos, né, intensos e prolongados. Né? Isso vem através da perca de um ente querido. Isso vem através de um casamento desfeito. Isso vem através de um namoro desfeito, de uma desilusão amorosa, de uma desilusão no trabalho. A depressão, ela vem de vários lados, mas muitas pessoas não acreditam na depressão. Mas a depressão leva as pessoas até a morte se ela não for cuidada, se ela não for tratada. Eu vou citar para vocês alguns sintomas principais da depressão. Um deles é a tristeza e abatimento intenso e prolongado. Quando você começa a sentir aquela tristeza que ela não passa nunca, que nada para você muda, sempre aquela mesma situação, sempre a mesma tristeza. Você tá com os amigos, ali não tá bom para você. Você tá com sua esposa, ali não está bom para você. Você está com seus filhos, ali não está bom para você. Você está entre a família e você se sente o tempo todo sozinho ou sozinha. Então, uma das causas da depressão é a tristeza prolongada. Se você está passando por isso, cuidado. Procura um especialista. Procura desabafar com a pessoa que você realmente confia. A pessoa com depressão, ela tem constantemente crises de choro. Ela perde totalmente o desejo de fazer coisas corriqueiras. Às vezes dentro da sua própria casa, as coisas que beneficia a si próprio. Às vezes até um banho, que ela tomava 3, 4 banhos por dia, ela passa a tomar um. Então, sim, ela deixa de fazer coisas corriqueiras que ela fazia no dia a dia. Então, nós temos que estar sempre observando isso em nós mesmos. Nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que aprender a nos avaliar. Nós temos o costume de sempre avaliar o outro. E nós não temos o costume de nos avaliar. Por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? Eu estou tendo uma mudança de vida. Nós temos que aprender a nos avaliar. Outros sintomas da depressão é a apatia, é o isolamento, a inércia, o desânimo, a fadiga. É aquele pensamento que eu não sou nada, ninguém gosta de mim, eu não consigo nada, tudo que eu começo eu não termino. Então, assim, é aquela sensação de que você não é nada. Você não consegue nada, você não faz nada de bom, você não agrada a ninguém, ninguém gosta de você. E quando, meu irmão, esses sintomas começam a ficar mais fortes, você tem até pensamentos suicidas. Olha que coisa grave. Mas quando chega a esse ponto, você tem que entender que você necessita de um especialista na sua vida. Você não pode mais esperar. Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que aprender a se avaliar.
Excesso de trabalho leva à depressão. Existem tantas coisas que te levam à depressão, que te levam ao desânimo, que te levam a você desistir de viver. E nós temos que combater isso em nós mesmos. Nós não podemos esperar para ninguém combater isso em nossa vida. Tem alguns sintomas também secundários, né? Aqueles que você tem uma péssima relação ao futuro, a insegurança e o medo. Você tem medo de tudo, você tem insegurança de tudo que você vai fazer. Você sempre acha, será que você está sempre se perguntando, será que vai dar certo? Será como vai ser? Será que as pessoas vão gostar? Será que o meu chefe vai gostar? Será que esse projeto vai dar certo? Não, você tem que ir com a certeza. Vai dar certo sim, eu vou conseguir, eu não vou ter medo. É dessa forma que você combate a depressão. A depressão traz para você uma autoestima reduzida. Ela te dá aquela sensação de que você não consegue nada, que você é feio, que você é diferente das pessoas. Às vezes te leva até a pensar que para se inserir no meio social você tem que ser igual a B ou a C. Não, você tem que ser você mesma. Você não pode mudar a sua essência por medo. Você, quando está depressivo, você tem aquele sentimento de culpa, de ser inútil. Você não pode pensar assim. Mas se isso acontece em algum momento da sua vida, alerta, liga a sua anteninha. Começa a trabalhar isso em você. A depressão te leva a um sentimento de culpa. Que tudo que acontece de errado à sua volta é culpa sua. Você tem esse sentimento. Que nada que você faz é perfeito. A depressão te leva a uma irritabilidade terrível. Você não tem paciência. Tudo que as pessoas fazem para você, se ela errar um pouquinho, ela pode fazer para você 1000 coisas maravilhosas. Mas se ela cometer um erro que seja pequenininho, você joga no lixo tudo que ela te fez de bom. A depressão te leva a uma dificuldade imensa também de concentração, falta de memória. Ela te traz alterações no sono, a falta do sono, a falta de apetite. Os sintomas da depressão são terríveis e são muito visíveis. Por isso eu estou aqui falando com você sobre isso, para que você aprenda a definir quais os sintomas de uma depressão. Aí você me pergunta, Arlene, quais são as causas? Olha, existem causas hereditárias, né? Que alguém da sua família já passou ou passa por isso, né? Existem as causas externas, né? Que é as causas que a gente que citamos alguns, né? Que são os que acontecem no seu trabalho, né? Existem as emocionais, né? As emocionais que surge através das alterações das suas emoções. E existem as físicas. Às vezes você é acometido de uma certa doença e você não consegue trabalhar aquilo na sua mente, que você vai melhorar, que você vai ficar bem. Isso está acontecendo muito agora com essa pandemia. As pessoas são cometidas, né, dessa doença, do Covid-19, e o que acontece? Quando ela pega o diagnóstico, ela já pensa, pronto, eu vou morrer. E aquilo ela coloca na cabeça dela que ela vai morrer e não consegue superar. Uma pessoa que passa por um tratamento de câncer é a mesma coisa. Né? Aí junta o físico com o emocional.
né? E aí a pessoa não consegue superar. E nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se isso acontecer com você, se isso acontecer com alguém da sua família, e você estiver percebendo, corre, vai atrás de um especialista. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Nós temos que aprender a cuidar do próximo, não criticar. As pessoas têm assim, um ditado em dizer assim, só quem passa por depressão são pessoas ricas, pobre não pode passar por depressão. Meus amados, todos nós somos pessoas iguais, ricos ou pobres, negros ou brancos. Então, assim, índios ou não, estrangeiros ou brasileiros, nós somos todos iguais. Nós temos a probabilidade de passar por os mesmos problemas. E a depressão hoje atinge toda a nação, toda a comunidade brasileira. Ela atinge o mundo. Só que as pessoas não encaram ela como uma doença. Encara ela, sabe como? O que eu disse para vocês no início. Encara ela como algo qualquer. Essa pessoa, ele está simplesmente com preguiça, com desânimo. É uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não quer nada com a vida. Não é assim. Nós temos que procurar as causas. As causas. Existem várias formas de depressão. Aí você me pergunta de novo, quais, Arlene? A leve, que é a distimia. A moderada, que é a distimia crônica. A grave, que é unipolar e bipolar. Essa é uma grave mesmo. A pessoa ela é bipolar, se torna uma pessoa bipolar. Ao mesmo tempo que ela está feliz, ela entra na tristeza profunda. É uma pessoa que, quando você menos esperar, ela pode fazer uma besteira com a vida dela própria ou com a vida de uma segunda pessoa. Nós temos a depressão psicótica, que é tremenda, é terrível. Temos a reativa, que é uma depressão pós-traumática. São perdas afetivas importantes, mudanças radicais de vida. Isso leva a uma depressão profunda. Temos também a depressão sazonais, que é a pós-parto, a depressão na menopausa. Então, assim, muitas mulheres, elas entram em depressão após parto, às vezes uma gravidez que não foi desejada, né? Então, assim, ela entra em depressão, ela rejeita a criança. A mulher, como ela é muito vaidosa, a mulher, como ela quer ter sempre com a autoestima dela super elevada, linda e maravilhosa, quando ela entra na menopausa, ela se sente desvalorizada como mulher. E nós temos que estar preparados para isso. Temos a depressão que vem quando você chega na época que você é uma pessoa muito ativa, né? Muito que corre muito atrás, que trabalha em 2, 3, 4 empregos. Aí, de repente, você tem que se aposentar por uma coisa ou outra. Chegou o momento de você aposentar. Você não consegue mais trabalhar. Você não pode mais trabalhar. Essa é uma depressão sazonais, que é super perigosa e que ela existe muito, principalmente entre os idosos. Então, se você tem idoso em casa, cuidado, esteja atento no comportamento dele. Nós temos também as depressões orgânicas, nós temos também a depressão senil, e nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado.
Aí você me pergunta, Arlene, tem a depressão e tem a ansiedade. Qual a diferença? Eu vou explicar para você agora. Qual é a diferença entre a depressão e a ansiedade? A ansiedade é um mal-estar ligado a sentimentos de medo, de tensão e perigo. Ela vem acompanhada de sensações físicas desagradáveis. Então, essa é a ansiedade. Quando você fica muito ansioso, você começa a sentir calafrios. Quando você fica muito ansioso, você começa a suar. Você começa a sentir aquela sensação, nossa, estou com falta de ar. Isso se chama ansiedade. E ela apresenta em vários níveis também, em várias intensidades, desde uma simples inquietação até crises de pânico. Você sabia? Isso é uma ansiedade. E quais os sintomas, Darlene, da ansiedade? Quais os principais sintomas da ansiedade? Eu vou falar para você. É inquietação, é apreensão, boca seca, sudorese, palpitações, falta de ar, né, igual eu acabei de falar para vocês, desconforto gástrico, né? Você começa a sentir dores musculares, tremores, alterações do sono, do apetite. Essas são as crises de ansiedade. Olha para você ver como é. Aí nós vamos para a crise de ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre o pânico, a síndrome do pânico. Como é isso, Arlene? Síndrome do pânico. É angústia, é aquela coisa pesada, aquela angústia que você sente dentro de você. É aquele medo intenso de tudo, de todos. Você está sozinho e está com a impressão que tem alguém do seu lado. Se você sai na rua, você dá a impressão que todo mundo está olhando para você. Aqueles pensamentos catastróficos. Dormências nas mãos, dormência nos pés. Você sente dor no peito. Você sente taquicardia, fadiga extrema. Tem pessoas que sentem até sensação de desmaio, que vai desmaiar, dá aquela moleza, aquele mal-estar, e você pensa, eu vou desmaiar. Aí você sente e fala, não, eu não estou desmaiando, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Aí você começa a chamar a atenção de todo mundo, você começa a ficar apavorada. Ou então você tem aquela sensação que está enlouquecendo. Porque você sente tanto mal-estar, você sente tanta coisa ao mesmo tempo, que você entra em pânico. Você começa a enlouquecer sem saber o que fazer. E aí você vai no médico, você faz um check-up geral. Sabe o que dá? Nada. Sabe por que não dá nada? Porque é psicológico. Mas aí, com o tempo, se você não trata, o que acontece? Começa a ter alterações no seu organismo. Altera glicemia, altera pressão arterial e às vezes desenvolve até mesmo um câncer, uma doença mais grave. E é por isso que nós temos que ter muita atenção. É por isso que nós temos que nos cuidar quando você começa a sentir essas sensações. Aí você me pergunta, Arlene, como tratar? Como fazer essa prevenção? Você tem que estar, igual eu falei no início, fazendo a autoavaliação de você, das mudanças do seu comportamento durante todo o tempo,
Teve uma alteração que você mesmo não gostou? Epa, peraí, eu tenho que mudar. Isso não tá legal na minha vida. Eu não era assim. Eu não era ansioso. Eu não era nervoso. Eu não me irritava facilmente. Eu adorava estar no meio das pessoas. Eu adorava ter uma vida. Minha vida social era uma vida tremenda, era uma vida maravilhosa. E agora eu não estou tendo mais vida social. Então você tem que cuidar do seu ser integral, espírito, alma e corpo. Você tem que cuidar de você por inteiro. Sabe por quê? Se você conservar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, você está livre de todas essas manchas. Eu falo isso, não é só de mim, não. Eu falo isso, né, cientificamente, né, pelos estudos que eu já fiz e faço todos os dias, e falo isso também porque, além de estudar cientificamente tudo isso, eu estudo também na Palavra de Deus. E se você for lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, você vai ver que se você cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, você está livre de todas essas coisas ruins. Aí eu pergunto, você me pergunta, Arlene, como sair dessa negação, dessa vida de negatividade? Como sair? Aí você pergunta, como sair? Aí você vai dizer, você tem que se autoconhecer, conhecer que está surgindo algum problema na sua vida, seu comportamento está diferenciado. Você tem que admitir que você precisa de ajuda, buscar ajuda familiar, Você tem que estar sempre buscando essa ajuda familiar. Você tem que estar sempre buscando ajuda com seus amigos. Você tem que estar buscando uma assistência médica e psicológica. Você tem que ter ciência que você precisa de ajuda. Você não pode pensar que você pode sair disso sozinho. Você não pode. Você não tem como sair sozinho. Você tem que estar sempre avaliando a sua vida. Passar a limpo sempre os seus projetos, o seu futuro. O que não deu certo no seu passado, você descarta. O que não deu certo no seu passado, você pega como experiência. Você tem que começar a mudar de hábitos, comportamentos, atitudes. Você tem que mudar. Quando você perceber que algo não está errado com você, você tem que começar a mudar o seu comportamento. Epa, peraí. Eu não fazia isso, agora estou fazendo. Eu não me irritava com as pessoas, agora estou me irritando. O que está acontecendo? Eu estou diferente com a minha esposa, eu estou diferente com o meu esposo? Eu preciso de mudança, eu preciso mudar. Você que tem que perceber isso. Mas você também tem que se livrar de culpas, de remorsos, de vergonhas, mágoas que você tem de pessoas, amarguras, ressentimentos, ódio. O ódio prejudica muito o relacionamento de você com o seu id, com o seu próprio eu. Quando nós perdoamos alguém que nos acomete alguma coisa ruim, nós estamos limpando a nossa alma. Nós estamos limpando o nosso corpo. Nós temos que aprender a preencher o vazio existencial e a falta de sentido que às vezes nós mesmos colocamos em nossas vidas. Nós temos que aprender a estabelecer um relacionamento pessoal com Deus também. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus será a minha força. Isso está lá em Salmo 73, 26. E muitas pessoas não fazem isso. Elas querem viver sozinhas, dos jeitos dela.
Ela não quer ajuda de nenhum lado. Ela não quer ajuda psico, ela não quer ajuda de Deus, ela não quer ajuda da família. Ela, quando está depressiva, ela não quer ajuda de ninguém. E nós temos que saber que necessitamos um do outro para viver. Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal ou o seu próprio bem. Está lá em Mateus 6,25. Se preocupa com o dia de hoje, com o que você precisa fazer hoje. O que você vai fazer amanhã é para amanhã. Seja uma pessoa serena para aceitar as mudanças. Se preocupem que as mudanças vêm em nossas vidas todos os dias. Que não é porque mudamos de uma casa para outra, não é porque nós mudamos de um lugar para outro, não é porque seu casamento terminou, seu namoro terminou, que você vai deixar de ser uma pessoa serena, você vai entrar em depressão, você vai começar uma vida de ansiedade. Não. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Procura conhecer, a controlar os seus sentimentos. Procura controlar os seus sentimentos. Se preocupe com você, com as mudanças que estão acontecendo na sua vida e como você deve agir. Você deve procurar sempre ser sereno, ser paciente. Você tem que aprender a se autoavaliar. Você tem que aprender a auto se conhecer. Você tem que aprender a lidar com o seu id. Meu amado, minha amada, a depressão é uma doença terrível. Mas só quem pode controlar ela, só quem pode exterminar ela da sua vida é você mesmo. É você mesma, não é outro. Por isso eu convido você, que está aí comigo, a rever esse vídeo, para você entender melhor o que você pode fazer para mudar a sua vida, para ajudar o seu próximo, talvez ajudar o seu filho, ajudar a sua filha, ajudar os seus pais, ajudar os seus amigos, ajudar o seu próximo. Que você possa rever esse vídeo e que você possa compartilhar ele com todas as pessoas que você acha que necessitam. Porque talvez, ou eu tenho certeza, não talvez, que você vai estar salvando vidas. Você vai estar salvando vidas ao compartilhar esse vídeo. A depressão, ela traz uma tristeza profunda que te leva a vários fatores, como eu falei com você, e ela pode levar uma pessoa à morte. Por isso, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. É o que eu te peço hoje. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por ter permanecido até agora ouvindo esse vídeo. Vamos fazer a diferença. Vamos ajudar as pessoas que precisam. É tudo que eu peço para vocês. Um abraço e até a próxima.